E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A noite na Vila Belmiro ganhou um peso incomum quando o meio-atacante Neymar, visivelmente abatido após o empate diante do Mirassol, assumiu publicamente a responsabilidade pelo lance que mudou o rumo da partida. Em meio ao barulho incessante das arquibancadas e a tensão de um duelo decisivo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 10 do Santos utilizou suas redes sociais para deixar claro que carregava nos ombros a culpa por ter cometido a infração que originou a cobrança convertida pelo adversário. Entretanto, mais do que admitir a falta, o capitão santista deixou transparecer uma insatisfação crescente com a postura dos árbitros, levantando dúvidas sobre a coerência existente na aplicação das regras no futebol nacional. O confronto, marcado por um clima de urgência e apreensão, terminou nivelado, mantendo o Santos preso na 16ª posição, uma altura perigosa para quem luta para evitar a queda para a segunda divisão. Esse contexto sufocante potencializou o impacto da penalidade assinalada sobre Reinaldo no segundo tempo, transformando o episódio numa ferida aberta no elenco e na torcida. Neymar, sempre expressivo, publicou uma mensagem firme, afirmando que pedia desculpas pela jogada que resultara no revés momentâneo, mas também deixava no ar uma crítica velada ao que classificou como a multiplicidade de interpretações utilizadas pelos juízes brasileiros. Ao se dirigir aos milhões de seguidores, o atleta deixou registrado que se sente perdido diante de tantas decisões contraditórias, reforçando que é difícil compreender qual é o padrão adotado nas disputas dentro da área. Mesmo tentando manter o foco, ele demonstrou frustração, dizendo que só lhe restava aceitar o ocorrido e continuar batalhando, porque o Santos não pode se dar ao luxo de baixar a guarda com tão poucas rodadas restando. Antes de a penalidade ser confirmada, o árbitro de vídeo convocou o juiz principal para revisar o lance. A demora aumentou a ansiedade no estádio, e quando a marcação foi ratificada, Neymar partiu em direção a um dos auxiliares para externar sua indignação. Gesticulou, argumentou e buscou explicações, mas encontrou respostas evasivas, o que apenas intensificou a sensação de injustiça na equipe. O atacante retornou ao gramado ainda inconformado, carregando na expressão o peso de quem sabe que qualquer detalhe pode custar caro num momento tão delicado. Esse episódio não acontece isoladamente. O Santos, vivendo uma temporada repleta de altos e baixos, tenta se manter distante da zona crítica da tabela, porém esbarra em erros individuais, falhas coletivas e decisões questionáveis do apito. A fala do seu principal astro parece refletir um sentimento que circula internamente, a percepção de que a equipe está sendo empurrada para um cenário de risco por fatores que vão além da própria atuação em campo. A atitude de Neymar, entretanto, revela também um lado humano e vulnerável. Ao pedir desculpas diretamente aos torcedores, o atleta expõe sua transparência e senso de responsabilidade, mesmo sendo um dos personagens mais famosos e influentes do futebol mundial. Ele compreende que cada ponto importa de maneira dramática, principalmente nesta fase da competição, em que cada confronto se torna uma batalha decisiva e qualquer desatenção pode transformar um campeonato sofrido em um pesadelo de proporções enormes. Seus protestos direcionados à arbitragem evidenciam a necessidade urgente de maior clareza nas condutas adotadas pelos profissionais encarregados de conduzir as partidas. O torcedor santista, acostumado a emoções intensas, observa mais uma vez o clube viver um período turbulento, no qual o protagonismo de Neymar se mistura com a tensão de uma campanha imprevisível. Apesar de tudo, a frase final deixada pelo jogador, afirmando de forma veemente que a guerra continua, resume o espírito de um elenco que, embora machucado, ainda acredita ser possível escapar da pressão que o ronda. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Você consegue imaginar a emoção que tomou conta da torcida santista ao ver o vídeo do anúncio de Endrick chegando de volta ao Santos por empréstimo? Um vídeo curto,
direto e envolvente, mas que imediatamente se transformou em uma sensação viral, despertando reações calorosas nas redes sociais, debates entre comentaristas e uma onda de expectativa que varreu o clube e o país inteiro. Por que não é todo dia que um jogador do calibre de Endrick, artilheiro, vencedor da UEFA Super Cup, da FIFA Intercontinental Cup e campeão brasileiro, retorna ao clube que o revelou, carregando não apenas uma bagagem de títulos, mas também a promessa de continuar encantando com seu talento único. A narrativa do vídeo é instigante. Imagens de Endrick treinando, driblando adversários e sorrindo para a torcida, acompanhadas de frases curtas e impactantes, como se dissesse, estou de volta, e vamos juntos escrever uma nova história. Algo que imediatamente acendeu a imaginação de todos os fãs e gerou uma onda de especulação sobre o que sua presença significaria para o Santos e para o futebol brasileiro. O simples fato de um jovem de apenas 19 anos, já consolidado no Real Madrid e com passagens marcantes pela seleção brasileira, decidir retornar temporariamente ao clube que o projetou, é suficiente para transformar qualquer notícia em um fenômeno midiático. E é exatamente essa magnitude que torna o anúncio tão relevante, não apenas para os torcedores, mas para todo o cenário esportivo nacional e internacional. Endrick não é um jogador comum. É uma figura que transcende a idade e o tempo, alguém que já conquistou títulos importantes, como a Supercopa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e que hoje carrega no currículo a experiência de atuar em uma das ligas mais competitivas do mundo, a La Liga Espanhola, vestindo a camisa do Real Madrid. Cada jogada dele é observada atentamente, cada movimentação analisada e cada gol comemorado com entusiasmo, e sua chegada ao Santos é muito mais do que um reforço, é um fenômeno capaz de transformar expectativas em realidade, inspirando jovens jogadores, mobilizando a torcida e reacendendo a paixão pelo clube. É impossível ignorar a dimensão de seu talento, que se expressa não apenas nos números, 14 jogos e 3 gols pela seleção brasileira, além de suas conquistas internacionais, mas na forma como ele encara o jogo, combina habilidade, velocidade e inteligência tática, mostrando que está pronto para brilhar novamente onde tudo começou. A repercussão do vídeo também evidencia o poder do marketing esportivo e da narrativa bem construída. A volta de Endrick ao Santos é mais do que uma questão esportiva, é um evento que envolve história, emoção e expectativa. Ao observarmos o impacto imediato nas redes sociais, é possível perceber a magnitude do fenômeno. Hashtags relacionadas ao jogador rapidamente dominam trending topics, torcedores compartilham memes, vídeos de gols antigos viralizam novamente e o clube vê sua imagem fortalecida perante patrocinadores, mídia, principalmente, a própria torcida, que agora sente que a chama da esperança foi reacendida. O anúncio não é apenas uma jogada de marketing, é um reforço estratégico que demonstra como clubes podem combinar talento, nostalgia e planejamento para criar momentos memoráveis que fortalecem o engajamento e a paixão pelo futebol. A decisão de Endrick de retornar ao Santos por empréstimo revela também uma maturidade impressionante para alguém tão jovem. Ele poderia permanecer na Espanha, consolidando ainda mais seu lugar no Real Madrid, mas optou por retornar temporariamente ao clube que o projetou, mostrando gratidão, conexão emocional e, acima de tudo, desejo de participar de um projeto que valoriza sua história e seu talento. É um gesto que inspira, porque vai além do contrato, do dinheiro ou da fama, é sobre legado, identidade e compromisso com a camisa que o lançou ao estrelato. Para a torcida santista, cada palavra do vídeo, cada gesto de Endrick durante os treinos e entrevistas, funciona como uma promessa silenciosa de que grandes momentos estão por vir, e essa expectativa é capaz de mobilizar multidões, criar debates e gerar uma energia contagiante no clube. Não se pode deixar de destacar a importância estratégica desse empréstimo. O Santos garante a presença de um jogador de alto nível, capaz de mudar resultados, levantar moral do elenco e atrair atenção internacional, enquanto Endrick ganha tempo de jogo, mantém ritmo competitivo e reforça sua relação com o futebol brasileiro, algo essencial para sua carreira e para sua presença na seleção. O equilíbrio entre interesse do clube, do jogador e do mercado internacional é delicado, e a forma como o Santos conduziu o anúncio demonstra inteligência administrativa, planejamento cuidadoso e visão de longo prazo, elementos fundamentais para a consolidação de um projeto esportivo sólido e sustentável. O vídeo que apresenta Endrick chegando, treinando e interagindo com os torcedores é um reflexo perfeito dessa estratégia, curto, envolvente, emocional e altamente eficaz, capaz de gerar engajamento imediato e repercussão duradoura.
O retorno de Endrick também simboliza a continuidade de um ciclo. O clube que o formou agora recebe de volta um talento lapidado no exterior, alguém que trouxe experiência internacional, maturidade e uma visão ampliada do jogo, e que agora pode compartilhar isso com companheiros mais jovens, inspirar a equipe e contribuir para uma temporada de alto nível. É um exemplo de como o futebol moderno valoriza não apenas habilidades individuais, mas também liderança, capacidade de adaptação e influência positiva dentro do vestiário, algo que Endrick demonstra ter de sobra, mesmo com apenas 19 anos de idade. Para a torcida, isso representa esperança renovada, expectativa de títulos e, acima de tudo, a certeza de que o Santos está preparado para protagonizar momentos inesquecíveis. O efeito psicológico do anúncio também é fascinante. A simples presença de Endrick eleva a moral de jogadores, comissão técnica e torcedores, transmitindo confiança, segurança e motivação. Ao assistir ao vídeo, percebe-se que cada gesto do jovem atacante é estudado para causar impacto, desde o olhar determinado até a postura confiante em campo, passando por interações com fãs e colegas de time. É uma narrativa cuidadosamente construída para maximizar emoção e gerar engajamento, algo que combina talento, marketing e história, criando um fenômeno que vai muito além do futebol jogado. É uma experiência emocional completa, capaz de mobilizar todas as dimensões do clube, da torcida e do próprio atleta. E, à medida que o vídeo se espalha, surgem análises detalhadas sobre o impacto esportivo do retorno de Endrick. Jornalistas, comentaristas e especialistas em futebol destacam sua capacidade de decidir partidas, influenciar estratégias ofensivas e se adaptar a diferentes esquemas táticos, reforçando a ideia de que sua presença não é apenas simbólica, mas efetivamente transformadora para o Santos. Cada gol que ele marcou no passado e cada exibição brilhante no Real Madrid servem como prova de que estamos diante de um jogador capaz de elevar o nível do time. O jovem atacante, por sua vez, demonstra maturidade, humildade e foco. Sua postura diante da imprensa, dos companheiros de equipe e da torcida transmite confiança, profissionalismo e comprometimento, reforçando a imagem de que ele não voltou apenas para marcar gols, mas para contribuir com o crescimento coletivo, inspirar colegas e consolidar o time como protagonista em todas as competições que disputar. Esse equilíbrio entre talento, caráter e responsabilidade é raro, especialmente em jogadores tão jovens, e é exatamente isso que faz de Endrick um fenômeno completo, capaz de gerar expectativa não apenas pelo que pode fazer dentro de campo, mas também pelo exemplo que deixa fora dele, mostrando que sucesso esportivo e maturidade pessoal podem caminhar juntos de forma harmoniosa e inspiradora. O Santos, por sua vez, ganha não apenas um reforço técnico, mas um símbolo capaz de unir torcida, diretoria e elenco em torno de um objetivo comum, que vai muito além de títulos imediatos. É a consolidação de uma identidade vencedora e a demonstração de que projetos bem estruturados podem criar talentos capazes de brilhar internacionalmente, ainda assim, retornar para contribuir com sua casa. A presença de Endrick funciona como catalisador de motivação, inspiração e planejamento estratégico, lembrando que o futebol moderno exige muito mais do que habilidade, exige visão, comprometimento e capacidade de influenciar positivamente todos os aspectos do clube. Cada detalhe do anúncio evidencia que estamos diante de um planejamento minucioso. O Santos organiza a recepção, a logística e até a comunicação do empréstimo de forma a gerar impacto máximo, mostrando que o clube entende a importância de Endrick para sua imagem e para o futebol brasileiro. A narrativa do vídeo, aliada à história do jogador, cria uma expectativa natural em torno de suas atuações e aumenta o engajamento da torcida, que passa a acompanhar cada treino, cada partida e cada decisão com entusiasmo renovado, reforçando a relação entre clube e comunidade. O impacto do anúncio também se reflete no mercado esportivo. Outros clubes observam atentamente, avaliando como o Santos consegue combinar talento internacional com gestão estratégica, e isso gera reconhecimento, respeito e interesse em possíveis parcerias futuras. A presença de Endrick serve como vitrine, mostrando que o clube está disposto a investir em qualidade e apostar em jovens talentos com capacidade de transformar resultados e elevar o padrão do futebol nacional. O vídeo que anuncia Endrick ainda tem efeito motivacional para os demais jogadores do elenco. Todos percebem que a chegada de um atleta de alto nível exige dedicação, foco e entrega máxima, estimulando competitividade saudável e inspirando cada membro do time a dar o melhor em campo.
Essa pressão positiva é exatamente o que diferencia clubes medianos de grandes clubes, e o Santos demonstra claramente que entende essa dinâmica ao trazer de volta alguém que combina talento, experiência internacional e amor pelo clube. A repercussão mediática, por sua vez, amplia ainda mais o alcance do fenômeno. Canais de televisão, rádios, portais esportivos e influenciadores digitais comentam o retorno de Endrick, aumentando o interesse global pelo Santos e pelo futebol brasileiro, mostrando que decisões inteligentes de gestão podem ter efeito direto sobre visibilidade, imagem e valorização do clube. A dimensão simbólica do retorno é imensa. Endrick representa não apenas habilidade, mas também sonhos realizados, trajetória de sucesso e conexão com a história do Santos, lembrando aos torcedores que investir em jovens talentos e acreditar em seu potencial é capaz de gerar resultados excepcionais. Cada gol, cada assistência e cada drible de Endrick carregam consigo a expectativa de mostrar que ele não voltou apenas para cumprir tabela, mas para liderar, encantar e construir uma nova narrativa de sucesso, transformando jogos comuns em momentos memoráveis para a torcida e para o clube. A forma como Santos e Endrick conduziram o anúncio também demonstra maturidade e planejamento. Não se trata apenas de retorno, mas de estratégia, narrativa e gestão de imagem, fatores que refletem compreensão profunda de como o futebol moderno funciona. O impacto nos jovens atletas do clube é imediato. Ter alguém como Endrick de volta inspira, motiva e estabelece um padrão de excelência, reforçando a importância de disciplina, treinamento e dedicação, mostrando que talento precisa ser aliado a esforço para gerar resultados duradouros. O público, ao assistir ao vídeo, sente a emoção de uma história que retorna ao ponto de origem, lembrando que futebol é feito de ciclos, histórias de superação e momentos que unem gerações em torno de uma mesma paixão. O efeito psicológico na torcida é igualmente poderoso. Esperança, entusiasmo e orgulho se misturam, reforçando a identidade do clube e lembrando que o Santos continua sendo um celeiro de talentos capazes de conquistar o mundo e, ainda assim, manter vínculos com suas raízes. Endrick, por sua vez, demonstra equilíbrio emocional, humildade e confiança, provando que é possível ser jovem, brilhante e ao mesmo tempo responsável, conectado com a história e a cultura do clube que o revelou. O retorno também abre oportunidades estratégicas, negociações comerciais, marketing esportivo e parcerias internacionais ganham força com a presença de um atleta reconhecido globalmente, transformando o empréstimo em algo muito maior do que simplesmente reforço técnico. A narrativa do vídeo fortalece ainda mais essa dimensão. Imagens, ângulos e palavras foram cuidadosamente pensados para gerar impacto emocional e reforçar a conexão entre atleta, clube e torcida. O efeito sobre o elenco é imediato, motivação, inspiração e competitividade saudável aumentam, mostrando que o retorno de um grande jogador não é apenas simbólico, mas funcional para desempenho coletivo. O impacto na mídia internacional reforça a relevância global do futebol brasileiro, lembrando que decisões estratégicas, como este empréstimo, podem gerar repercussão positiva e ampliar visibilidade internacional. A narrativa emocional do vídeo cria uma conexão duradoura. Torcedores se sentem parte do retorno de Endrick, transformando a expectativa em envolvimento ativo, engajamento e paixão renovada. O retorno de Endrick, portanto, não é apenas um reforço esportivo, é um fenômeno que une história, estratégia, emoção e talento, transformando o Santos em protagonista de uma narrativa inspiradora e memorável. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.